Amém. A graça e a paz de Cristo, meus irmãos. É um prazer estar aqui junto com os irmãos para mais uma escola bíblica dominical. E vamos iniciar então o nosso período de ministração fazendo uma oração. Peço aos irmãos que fechem os seus olhos para a gente poder orar. Amém? Pai amado, nós queremos nesse momento fazer uma oração a Ti, pedindo, Senhor, a Tua bênção, a Tua provisão sobre as nossas vidas. Pai, que nós possamos ser edificados com a ministração desta manhã, que cada um dos irmãos, Pai, que vão ouvir, que possam, Senhor, possam aprender mais de Ti, possam crescer espiritualmente, que todos nós, Pai, possamos sair daqui fortalecidos nesta manhã. Nós pedimos assim, orando, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, nós temos estudado nos últimos domingos as disciplinas espirituais. E o nosso irmão Fernando já explicou um texto que está na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, que diz que o exercício físico para pouco aproveita, mas que o exercício da piedade para tudo é proveitoso. E esse é o exercício do Espírito. Por isso, a gente tem que exercitar todas as disciplinas espirituais que nós temos aprendido, para que a gente seja cada vez mais fortes espiritualmente. E o nosso relacionamento com Deus seja cada vez mais íntimo. Então, vamos ver, para iniciar, a lista das disciplinas espirituais. Lembrando que são 12 disciplinas espirituais, que foi uma divisão, uma classificação feita por Richard Foster, na obra Celebração da Disciplina. E nós agradecemos ao pastor Ednei Farnella mais uma vez por nos ceder o material que ele elaborou com base nesse livro para a sua igreja, Assembleia de Deus, Ministério Cairós, e que nos cedeu gentilmente. Então, Richard Foster divide as 12 disciplinas em 3 grupos. E o primeiro grupo são as disciplinas interiores: meditação, oração, jejum e estudo. Essas 4 já foram ministradas e elas são as que nós praticamos sozinhos nos nossos momentos particulares com Deus. Eu diria que elas são as mais importantes. As disciplinas exteriores, que é o próximo grupo: simplicidade, solitude, submissão e serviço. Essa nós praticamos nos nossos momentos públicos, são visíveis para outras pessoas. E o último grupo são as disciplinas comunitárias: confissão, adoração, orientação e celebração. Essa, geralmente, nós praticamos junto com os irmãos na nossa vida comunitária da nossa congregação. Hoje, nós vamos estudar a disciplina da simplicidade, disciplina exterior da simplicidade. E ela é a mais visível de todas elas, porque ela é expressa pelo nosso comportamento que todos estão vendo. As disciplinas exteriores, elas vão ser mais efetivas, mais verdadeiras, na medida em que a prática das disciplinas interiores forem crescendo. Porque o que é visível depende daquilo que ninguém vê, daquilo que é cultivado quando ninguém está vendo. E por que é assim? Na natureza também é assim. A beleza de uma árvore, suas flores, seus frutos, elas só aparecem depois que a raiz se aprofunda e consegue alimentar a parte que é visível, alimentar e sustentar a parte que é visível. Se uma árvore crescer rápido demais e a sua raiz não acompanhar esse crescimento, ela vai tombar no primeiro vendaval que surgir. Vocês certamente já viram pela cidade árvores caídas depois de uma tempestade. E isso acontece porque aquela árvore não tem raiz forte e profunda. E não é isso que Deus quer para a gente. Ele quer o contrário. Certamente vocês já ouviram uma comparação da nossa vida espiritual com um iceberg. Porque o iceberg tem uma montanha muito grande e profunda abaixo da água. E só uma pequena pontinha é visível para as pessoas que olham. E é isso mesmo. Deus faz uma comparação bem similar em Oséias 14, verso 5. Olha só que figura incomum que Deus usa para nos ensinar sobre isso. Ele diz assim: serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará as suas raízes. Oséias 14, verso 5. O que Deus está ensinando aqui para a gente? Que Ele mesmo vai regar o seu povo com a sua palavra como um orvalho. E este povo vai ser firme como o cedro do Líbano, que tem raízes muito profundas, mas florescerá como um lírio, uma delicada flor que tem uma beleza singular. Jesus diz que nem Salomão, em toda a sua glória, o homem mais rico que pisou nessa terra, ele se vestiu como qualquer um dos lírios.
O que as pessoas veem quando olham para nós deve ser lindo e simples, como um lírio. E a parte que ninguém vê tem que ser profunda e forte, como a raiz do cedro do Líbano. Então, vamos lá. O que é simplicidade? Que é a nossa disciplina. Simplicidade é ser único, exclusivo, não ser dividido ou complexo. A palavra vem de simples, do latim simplex, único, simples. Simplicidade é não ter o coração dividido, não servir a dois senhores. Simplicidade é liberdade, duplicidade é servidão. A simplicidade traz alegria e equilíbrio. A duplicidade traz ansiedade e temor. Imediatamente eu me lembro de Marta e Maria. Vocês acham que Maria era preguiçosa? Claro que ela não era. Claro que ela não era. Ela simplesmente sabia o que ela queria. E ela não ficou dividida quando duas opções se apresentaram diante dela. Ou seja, ficar aos pés de Jesus e ouvir os ensinamentos dele, ou ficar ocupada com os afazeres da casa. Ela escolheu a parte boa e Jesus aprovou a escolha dela. Ela não ficou dividida. A mesma analogia é válida para riquezas e bens materiais. Todas as vezes que duas opções se apresentarem diante de nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar. É a ordem de Deus que o homem trabalhe e sustente a sua casa. Mas o nosso coração não pode estar nas riquezas terrenas. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não duvide da palavra de Deus, irmãos. Isso é ter um estilo de vida simples, não ter o coração dividido, saber que Deus suprirá todas as nossas necessidades, porque Ele é fiel. Vamos ver mais um texto. Lucas 16, verso 13, diz assim: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui representando as riquezas. A simplicidade será manifestada exteriormente, desde que seja antes uma realidade interior. Nós servimos a Deus primeiramente no nosso coração, mesmo quando ninguém está vendo. Realidade interior é o que eu creio, que determina o meu modo de agir e as minhas escolhas. Quanto mais praticamos as disciplinas espirituais interiores, mais vamos crer da maneira correta. Por isso que eu falei que elas são as mais importantes para aprofundar as nossas raízes. Se eu creio que pode faltar, eu não vou compartilhar, porque o que eu creio é que vai faltar. Mas se eu creio que Deus nunca vai deixar faltar, eu sou generoso. Se eu creio que não sou amado por Deus, eu me submeto a tiranias de amigos, entre aspas, eu minto sobre a minha real situação nas redes sociais, eu gasto mais do que eu tenho, tudo para ser aceito, admirado, querido. Mas se eu creio que eu sou amado por Deus, eu tenho liberdade para dizer não para tudo que quer me escravizar. Nós estamos querendo certo ou estamos querendo errado? Como estão as nossas atitudes? O que as pessoas estão vendo? A renovação da nossa mente vai nos fazer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com a mente renovada, nós teremos expressão interior de simplicidade, que no fim vai mudar completamente nosso estilo de vida, que é notado por todos. E como renovar nossa mente para que haja uma verdadeira expressão interior de simplicidade? Primeiro, considerar como dádiva de Deus tudo o que nós possuímos. Nós trabalhamos, mas sabemos que não é nosso trabalho que nos dá o que nós temos. Vivemos pela graça. O que temos não resulta do nosso esforço, mas do cuidado gracioso de Deus. Renove a sua mente com essa verdade. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? 1 Coríntios 4, 7.
Tudo que veio até nossas mãos, tudo que vem até nossas mãos, é exclusivamente pela graça de Deus. Esse tem que ser o nosso pensamento em tudo que a gente dê glórias a Deus. Segundo, saber que é assunto de Deus e não nosso guardar o que nós temos. Deus é capaz de proteger o que Ele mesmo pôs nas nossas mãos. Podemos confiar nele. O bom senso nos manda tomar precauções costumeiras. Mas se acreditarmos que a precaução é que nos protege, a nós e aos nossos bens, ficaremos dominados pela ansiedade. Porque nós não controlamos as circunstâncias. Nós não podemos saber o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Que confiança a gente pode depositar nas nossas forças? Deus deu, Ele vai cuidar. E se Ele tirar, glórias a Ele. Vamos ver um texto aqui em Salmos. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós cooperamos, certamente. Nós somos cooperadores de Deus, mas o resultado final pertence a Ele. E isso deveria ser suficiente para acabar com a nossa ansiedade. Tudo está nas mãos de Deus. Ele tem o controle e não nós. Podemos e devemos trabalhar, mas é Deus quem edifica. Podemos e devemos vigiar, mas é Deus quem guarda. Como está escrito em Jó, capítulo 1, verso 21. Viemos para esse mundo sem nada, e nada vamos levar daqui. Tudo que nós temos foi dado por Deus. E se algo acontecer e perdermos esses bens, devemos bendizer o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo está nas mãos do Senhor. Ainda que a gente não compreenda o porquê das coisas que acontecem conosco, ainda que a gente não compreenda, a gente não precisa compreender, a gente precisa confiar. Não compreender, mas confiar. Isso é fé. E a gente tem que acreditar que Deus está no controle pleno da nossa vida. Ser simples é confiar na soberania de Deus. Vamos ver a terceira expressão interior de simplicidade. Pôr os bens que nós temos à disposição de outros. Quando nós passamos a enxergar Deus como o nosso Criador todo-poderoso, como Pai amoroso, nós somos capazes de repartir, porque sabemos que Ele cuidará de nós. Avareza é idolatria. Deus nos ensina a ser generosos. Olha esse texto em Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Eu sempre lembro da pipoca, quando eu leio esse texto, porque recalcada e sacudida é o que o pipoqueiro faz, para caber mais pipoca dentro do saco. É dessa forma que Deus quer nos abençoar. Promessa de abundância para quem é generoso. Que a gente possa ser como um rio, que não para de receber e não para de dar. Sempre abençoando, sempre limpo, trazendo vida por onde ele passa. Que nós não sejamos como o Mar Morto, por exemplo, que retém tudo que recebe e não gera vida nenhuma. Aí você pensa, né? Eu entendo então que eu devo mudar muita coisa no meu estilo de vida. Estou vendo que tenho que mudar muita coisa, mas como eu vou mudar? Então, se você reconhece que você não tem um estilo de vida simples e que está preso em armadilhas, eu vou dar aqui algumas dicas práticas para você. Primeiro, compre as coisas pela utilidade que elas têm e não pelo status que elas conferem. Tome cuidado com o seu endividamento. Aí tem um texto Romanos 12:2, que a gente já mencionou. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, cuidado com o endividamento. Tem irmãos que acham que o limite do banco faz parte do salário. Não é. Você só está perdendo, pagando juros. O consumismo desenfreado nos torna escravos da última moda. Essa escravidão nos faz viver de aparências e longe de agradar a Deus. Isso não quer dizer que a gente não pode comprar roupa nova, sapato novo, não quer dizer isso, longe disso. Nós estamos falando aqui daquilo que move a nossa atitude, daquilo que enche o nosso coração. Por que a gente está comprando dessa forma? O que está enchendo o nosso coração? Segundo conselho, rejeite qualquer coisa que crie em você qualquer tipo de dependência. Qualquer. Internet, jogos, redes sociais, moda, comida, bebida. Precisamos pedir sabedoria do Espírito Santo para lidar com todas essas coisas. Às vezes é preciso ser radical e cortar totalmente.
Vocês já viram como todos são lindos, felizes, prósperos nas redes sociais? Já viram pessoas que viram à noite em jogos na internet? Não se deixe escravizar. Cristo nos libertou. 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você sabe que você é livre para fazer, mas eu te pergunto, você é livre para não fazer? Se você não consegue dizer não, então você não é livre. Pensa nisso. Olha outro texto aqui, Gálatas 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Vamos dar mais dicas aqui. Desenvolva o hábito de dar coisas. Lembra do que a gente falou agora do rio? Abençoe as pessoas. Aquilo que você não vai mais usar, roupa, móvel, sapato, faça uma doação. Dê para pessoas que não têm, que precisam. Resista às propagandas. A gente tem irmãos formados em publicidade e marketing que poderiam explicar muito bem sobre as técnicas dos comerciais e propagandas que existem para nos convencer de que nós precisamos desesperadamente de uma coisa que nunca ou quase nunca a gente vai usar e que a gente nem tem dinheiro para comprar. São técnicas, então resista às propagandas. Aprenda a desfrutar de prazeres simples. Andar na areia do mar, na areia da praia, apreciar a natureza, brincar com uma criança. Coisas assim que não vão te custar nada, que vão te dar prazer, são simples, são prazeres simples e maravilhosos que nós temos à nossa volta. Sexto, seja o seu falar sim, sim, não, não. Que nós sejamos pessoas confiáveis, fiéis, sem comportamento dúbio, mas simples e transparentes. Uma palavra-chave para uma vida simples é gratidão. Gratidão. Contentamento com o que a gente tem. Vamos ver um texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 7 e 8. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. O fundamento dessa disciplina é valorizar o ser e não o ter. Eu ouvi uma pessoa falando, nós somos seres humanos e não teres humanos, e não fazeres humanos. Então o ser é o mais importante. A ganância tem movido muitos cristãos. Infelizmente, não é só no mundo que isso acontece, tem movido muitos cristãos. Isso não é uma coisa moderna. Satanás tentou Jesus com a glória do mundo. O glamour das riquezas seduz. Lute para ser e não para ter. A tendência de muitos, ao verem o favor do Senhor, é esquecerem-se do seu amor, cuidado e misericórdia e entrarem na autossuficiência, permitindo a pregação de ensinos contrários ao que prega a Escritura Sagrada. A pessoa que se sente autossuficiente, ela não precisa de Deus. O material passa a dominar a vida das pessoas. Isso inclui dinheiro, bens, posses. O material é superestimado, enquanto o espiritual é ignorado e suplantado. Inverte os valores. E vemos cristãos medindo a espiritualidade dos irmãos pelo aumento da conta bancária. Somente quem tem posses é chamado de abençoado e quem não possui nada não tem fé suficiente. Esse é o discurso. Isso é um erro, um erro. Se nós sabemos que tudo vem de Deus, devemos ter fé de que Ele dá a cada um conforme o que for proveitoso e não para trazer soberba. Vamos abordar agora 2 erros graves: a teologia da prosperidade e o ascetismo. Vamos aprender o que essas 2 coisas são. O erro da teologia da prosperidade. Esta ensina que somos filhos do rei. Portanto, todo crente deve ser financeiramente rico. Isso não passa de propaganda enganosa e distorção da graça de Deus. Veja o sofisma. Sofisma é mentira misturada com verdade. É verdade que nós somos filhos do rei. É verdade. Mas é mentira que todo crente tem que ser materialmente rico. Vamos ver o que Jesus nos ensina. Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, de forma alguma, Jesus estimula
a acumulação de bens materiais em detrimento de ajuntar tesouros no céu. Isso porque a ganância é uma das fragilidades humanas. Desde o Éden que nós vemos isso. E é utilizada por Satanás desde sempre, para tentar e escravizar o homem. Não é pecado ter riquezas e bens, não é pecado ter dinheiro, não é. Mas ter amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E faz o coração ficar dividido entre quem é que nós estamos servindo. Mente dividida é o oposto de simplicidade. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Nós podemos possuir riquezas. As riquezas é que não podem nos possuir. A gente não pode inverter, eu vou falar isso de novo. Nós podemos possuir riquezas. As riquezas é que não podem nos possuir. Sem dúvida, não são todos os crentes que podem ter riquezas. Deus sabe para quem Ele dá certas coisas, para tudo que é proveitoso. Porque mesmo quem não tem, pode ter amor ao dinheiro e se desviar da fé. A raiz de todos os males não é ter dinheiro, mas ter amor ao dinheiro. Principalmente quando esse amor ao dinheiro leva a pessoa a gastar todo o seu tempo na busca pelas riquezas. Essa cobiça traz dores e pode terminar em desvio da fé. No entanto, por outro lado, a gente não pode pregar o ascetismo. Olha o que é o ascetismo. Ascetismo é a privação de coisas legítimas com o fim de agradar a Deus. O ascetismo pensa que a santidade tem a ver com o nosso esforço de privar-nos das coisas que Deus criou. As pessoas fazem voto de pobreza e pensam que a pobreza é uma virtude que nos coloca mais perto de Deus. Na busca dessa espiritualidade autoconstruída, muitos se flagelam, outros castigam o seu corpo com escassez de pão e ainda outros fogem para mosteiros. Espiritualidade autoconstruída porque não tem a ajuda do Espírito Santo. Faz tudo pelo seu próprio mérito e seu próprio esforço, sem a graça de Deus. Sem que Deus requeira dele nada disso. Ele faz porque ele quer ficar mais perto de Deus. Ele faz porque ele pensa que isso é que vai aproximá-lo de Deus. Então vamos ver o que diz as Escrituras. Colossenses 2, do 20 ao 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Estas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Isso tudo é externo, é aparência. Deus olha o nosso coração. O ascetismo e a simplicidade são mutuamente excludentes. Ele tem aparência, mas não é verdadeiro. É o contrário de simplicidade. Enquanto o ascetismo ele encontra satisfação no abatimento, a simplicidade encontra alegria, júbilo na provisão graciosa da mão de Deus. O que Deus fizer chegar às minhas mãos, muito ou pouco, eu sou feliz. O ascetismo pega o contrário. Vamos ver aqui agora outro texto. Esse é o nosso último slide. Não estou dizendo, está em Filipenses 4, 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, viver contente, não importa o quanto, é o segredo da disciplina espiritual da simplicidade. Aqui nós estamos encerrando a nossa escola bíblica. Eu vou acrescentar ainda umas frases. Dizer que a simplicidade encontra satisfação tanto no abatimento quanto na abundância. A simplicidade traz coerência à nossa vida e paz ao nosso espírito. Devemos buscar viver em equilíbrio no nosso estilo de vida. Equilíbrio, essa é uma palavra-chave também. Pedindo sabedoria a Deus e a ajuda do Espírito Santo. Em nossa relação com o Pai Eterno, nós não somos privados de planejar e viver de forma digna e até de forma estável financeiramente. Mas a prioridade, o que está no nosso coração é o que faz a diferença. No nosso coração tem que estar enraizado os valores do reino,
Isso é que é o mais importante. Na prática da justiça, da simplicidade, da verdade. Então, irmãos, eu espero que esse ensino tenha acrescentado a vida dos irmãos, que a nossa mente seja renovada com as verdades da palavra de Deus, que a gente seja transformado a cada dia, que a gente possa ler as Escrituras, praticar as disciplinas espirituais interiores com muita intensidade, porque naturalmente as exteriores vão vir, porque, como eu falei no início, né, o que nós plantamos, quando ninguém está vendo, vai ser colhido lá fora, todo mundo vai ver. O fruto que vai sair de nós, todos vão poder colher. E isso é que é o mais importante. Então, não esqueçam de nada que a gente falou aqui. Se puderem, revejam essa aula. Tem muitos textos bíblicos aqui fortes, poderosos, que podem quebrar sofismas, quebrar fortalezas nas nossas mentes. Então, na próxima semana, a gente vai aprender um pouco mais sobre uma outra disciplina exterior, que é a solitude. Espero que vocês tenham gostado da aula. E se gostaram, deem um like e não deixem de compartilhar. Daqui a pouquinho, daqui a meia hora, mais ou menos, nós vamos ter a escola bíblica das crianças. Não deixe seu filho de fora para que ele possa aprender o caminho onde ele deve andar. Amém? A graça e a paz de Cristo a todos.